Como diria Cazuza em sua banda Legião Urbana, eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Nossa. Eu sou o Kleber Fak. Meu Deus, deu um nó na minha cabeça. Olá, gente, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra. E eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, demorei, mas gostei. A gente vai conversar sobre esses artistas que a gente teve um primeiro contato, achou uma merda foda, não bateu, não vingou, mas de repente, com jeitinho, com carinho, com um pouco de lubrificante, deu certo, bateu e entrou gostoso. Então é isso. Mas antes, o que, minha amiga Isadora Almeida? Ai, que baixaria. Mas antes, pessoal, a gente convida você que tá ouvindo aí. Se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, o momento é agora, @podcast VFSM em todos os lugares. Temos o nosso site, vamos falar sobre música.com.br. Temos também o nosso Padrim. Você pode, a partir de R$5 colaborar com a gente aqui nas nossas mensalidades. Temos contas a pagar. Vai lá, padrim.com.br/podcast VFSM. E Kleber, conta pro pessoal quais são as contrapartidas a partir de R$5, né? A gente não tá dizendo que… A partir de R$5, entendeu? Você tem acesso ao nosso grupo fechado para assinantes lá no Telegram, onde rolam discussões, conversas, o pessoal engaja, Papinho. o pessoal compartilha dicas de pautas. Você também participa das gravações ao vivo aqui hoje, como o Fabrício Nery, Jefferson Kozenieski, Lucas Ascensão e o Pedro Carvalho. E o melhor de tudo, hoje os nossos madrinhos vão ter um super sorteio ao vivaço aqui. O Nick já preparou ali a lista dos madrinhos apoiadores que estão com as contas em dia para participar do sorteio, certo, Nick? Tem que estar com o boleto, tem que estar Tem com que o estar boleto com o boleto em dia, senão foi descartado, limado. É Boa. isso. E agora a gente vai realizar o sorteio aqui dos nossos apoiadores. Vamos lá. Coloquei aqui o número em tela, vou sortear. O número sorteado foi o número 37, Nick Silva. Quem é o número 37 na lista? A sorteada é a Lorena Araújo Laperche. Ela que mora onde? Não precisa da rua, só a cidade. Qual a caravana? Ela mora em Goiânia, Goiás. Meio longe, né? O frete vai… Vou chorar Frete no carinho, correio, hein? mano. É. Mas enfim, Lorena, esse prêmio chegará em suas mãos se você responder a gente a tempo. Então, Madrinhos que apoiam a gente, muito obrigado. Quem não levou dessa vez, fica pra próxima. Logo mais tem mais sorteio rolando aí. A Lorena vai receber um mega pacotaço com 3 camisas, tem kit de livros, tem uns 10 CDs, tem adesivos, tem eco bag. Tem muita coisa boa reunida ali dentro pra ela. Então, parabéns, Lorena. Você tem uma semana pra entrar em contato com a gente. Do contrário, a gente vai refazer esse sorteio. E aí a gente faz de novo, ó, volta aqui nesse bloco e faz o sorteio novamente. Certo, Boa. meus amigos? Certo. certíssimo. Vamos falar sobre música então, gente? Bora lá. Meus amigos, foi difícil montar essa listinha? Como é que foi pra você selecionar, relembrar esses artistas que vocês não gostavam, mas que acabaram se transformando em alguns dos mais queridos pra vocês? Ai, Foi foi difícil. difícil. Porque eu Todos. sou… Foi difícil. Foi difícil. Eu sou preguiçosa e rancorosa. E geralmente eu não volto se eu não gostei. É isso. É muito difícil eu voltar. Tem que ser tipo assim, ou eu vejo, sei lá, alguém que eu gosto muito, que eu confio muito, falando que eu deveria dar uma segunda chance. Ou sei lá, aquilo tá tipo num hype muito grande por algum motivo. Ou às vezes acontece uma coisa X aleatória e eu acabo voltando naquilo. Mas é tipo, são conjunções específicas. Então não é uma coisa que eu faço sempre pensando, ai, não gostei daquele disco, vou voltar de novo, dar uma segunda chance. Porque a gente lança tanta coisa toda semana que aí eu penso assim, ai, se eu não gostei, Sim. foda-se. Outro dia, fica pra quem gostou. Eu vou contar uma fofoca do Renan aqui, ó. Teve uma edição do Por Trás do Disco que ele participou de última hora porque eu não consegui gravar, que ele não gostava da banda que ele foi entrevistar. É verdade. A banda é a… Ele participou da conversa, reavaliou e depois ficou falando bem, mas tava falando mal antes. Mas eu continuo achando o disco bom e continuo achando as pessoas… Tá tudo certo. Acontece. Porque as pessoas continuam sendo toda a imagética que eu tinha criado, porque foi isso que rolou. Né? O programa, elas foram super simpáticas, mas depois, né? Cala de boca. Mas adoro o disco, um beijo. É isso. Viu? Madrinhos, apoiadores têm Ai, acesso ai. aqui, a fofoca na íntegra.
Gente, eu acho que assim, tem coisas que precisa de tempo pra gostar, sabe? Tem coisas que a gente vem ali da adolescência ouvindo umas coisas que são mais imediatas, mais pop, mais fáceis. E de repente a gente cai num universo ali de umas experimentações bizarras, umas coisas que são muito densas. Até eu penso muito, por exemplo, Maria Bethânia. Não é uma coisa que você pega assim logo na adolescência Super. e fala assim. Sim. Super. Você pode até ouvir algumas músicas, gostar, se interessar, mas eu acho que tem coisas que precisa de vivência, de uma sofrência, de uma dor ali pra você conseguir absorver a obra integralmente, né? Nossa, Sim, tem muito. discos dela que até hoje eu ainda tô, tipo, tateando, assim, começando, porque são outros universos. E tanto que na adolescência eu só ouvia, tipo, que era de novela, assim, que era essas fases Sim. mais românticas, anos 80, outras coisas eu vou entrar bem depois, né? Porque já são outras, são barras mais pesadas. Sim. E acho que tem outra coisa, que é o meu caso em particular, que é o adolescente chato pra caralho que só ouve rock. Porque eu fui essa pessoa, então Nossa, devia ser muitas das coisas que eu tava aqui, eu não ouvia porque era difícil ou porque algum motivo, eu só não ouvia porque não era rock. Isso me bastava pra não ouvir mais nada. Então, em algum momento que eu desbloqueei o mindset aí, eu comecei a ouvir de tudo. E aí, beleza, aí as coisas começaram a surgir na minha vida, mas é muito chato essa parte da vida do adolescente, onde ele fica tão bitolado numa coisa só e só ouve aquilo e acha que só aquilo presta. Enfim, eu fui o pior adolescente possível. Não mas sejam aí você adolescentes, tem que crianças. ser adolescente, tem que ser assim. Se é pra ser adolescente, é pra ser chato, pra senão não errar. seria adolescente. É, então tem esse adolescente tá certo ou errado, que depois vai dar merda. Que daí chega nos 30 tá com problema. Ai, É gente, meu isso. maior medo é ser esses velhos que se É fecham. ser adolescente? Não, velho com mentalidade de adolescente, que Ah, se sim. fecha pra um gênero específico e não quer ouvir mais nada, sabe? Morro de medo de um dia acontecer isso comigo. Deus me livre. Amiga, fica em paz. Você já ouviu 79 zilhões de álbuns, já tá tudo bem. Você já passou dessa Se você fase. não expandir Deus mais tá pra além vendo. daqui, tá bom. Exato. Nossa, já tá muito bom, entendeu? Missão cumprida. E pra essa discussão aqui, cada um de nós preparou seus artistas, seus relatos, suas relações. Quem quer começar e quem quer contar primeiro qual foi o artista ou o disco que de cara não bateu, mas hoje gosta muito? Quem quer começar? Gente, eu vou começar aqui. Gente, vamos lanchar? Zoeira. Eu já vou começar. A Isa, ela tá pegando coisa do TikTok de 6 meses atrás agora. Ai, não, é que eu Ele é de amo todo isso. dia, ele Ela é de de todo todo. dia. Não, é que hoje tá frio em São Paulo, gente, enquanto a gente tá gravando. E daí eu fiquei hoje o dia inteirinho comendo. Daí eu olhava pras pessoas. Gente, vamos almoçar? Gente, vamos lanchar? Gente, vamos. Qualquer coisa. Enfim, dito isso, a Vamos banda que eu passar vou um trazer. fax. Vamos. Ai, meu Deus, deixa ela aí, senão a gente não vai terminar isso hoje. A banda que eu vou trazer aqui, até eu vou dar no outro bloco, mas eu lembrei. O 975 eu tinha muito preconceito. Mas assim, muito, muito. Eu já chegava preconceituosa quando eu via, assim, o cabelinho, os meninos com aquelas calças. Eu falei, ai, gente, que banda cafona, o que é isso? O que tá acontecendo? O ano é 2013, vocês estão aí ainda. Ai, que horror, credo. Bizarro. Enfim, daí passou, acho que uns 2 anos. Aí saiu o primeiro single do I Like It When You Sleep, que é o segundo álbum. Eu ouvi, eu falei, tipo, deixa eu ouvir. Aí eu ouvi, gente, amei. Aí já fiquei, ai, não acredito. Não acredito. Aí peguei, voltei e fui ouvir o álbum. Aí eu, tem algumas músicas que são legais. Aí quando saiu o I Like It When You Sleep, eu amei o álbum. Aí voltei pro primeiro, que é o The 975. E aí gostei, gente. Olha que horror. Paguei eu com nunca a fui nessa língua. aula. Eu quase eu coloquei paguei eles com a na língua. lista aqui. Pra mim foi um pouco pra frente. Foi com A Brief Inquiry into Online sim. Relationships, porque que é um descasso, Tudo. assim. Eu também torcia Descasso. muito a cara pra eles. Eu achava assim, é a mesma sensação. Mas aí veio esse, eu falei, paguei com a língua. E agora tudo que eles Exato. lançam, eu falo assim, dou Bom. meus minutos pra ouvir ali com atenção. Exato, amigo. Exato. Quem vai? Pode Vai, Renan. ser eu. Eu vou ir com uma coisa muito. Pode ser eu. Eu vou com uma coisa basicamente muito, muito clássica, que eu demorei muito tempo pra ir na aula direitinho, que eu cabulava a aula, que é os Beatles. Eu fiquei Sério, muito tempo. amigo? É Eu verdade, fiquei você muito- já comentou Porque uma não- vez. Porque não era uma coisa da minha formação musical, era uma coisa que era essencialmente todo mundo dizia, os Beatles são os maiores, os Beatles são muito importantes. E eu fiquei com Dá aquele, preguiça. tipo, aquela preguiça, tipo, nem são tão importantes. Aí tinha uma época que eu ficava assim,
Devendra Banhart dizendo: os mutantes são muito mais interessantes que os Beatles, não quero saber dos Beatles. Essas coisas assim, eu fiquei muitos anos com isso. Aí teve uma fase que eu tentei. Rancorosíssima, gente. Aí teve uma fase que eu tentei ouvir as coisas, isso lá, tipo, uns 20 anos. Ouvi, mas falei assim, Pomba. porque tem aquela sensação de que, Nossa, essencialmente, faz tempo, então já são mais de 20 anos. quando você ouve um disco dos Beatles, realmente vai ter uma sensação de que aquilo foi feito porque basicamente todo mundo depois copiou aquilo. Então Sim. você fica com essa sensação muito estranha. Sim. Eu só fui voltar a ouvir com atenção devida quando eu tava assistindo Mad Men, naquele episódio em que toca Beatles, em que o Don Draper tira o disco e vai ouvir o Revolver e tudo mais. E aí eu voltei e fui escutar as coisas com uma maturidade. E aí eu passei a gostar, assim. Aí eu Madura gosto com bastante local. hoje em dia. Isso mesmo. Ai, Tanto que isso tudo. foi, já devia ter uns 25 anos, 26 anos, quando eu fui voltar a ouvir direito, assim. Ai, Sim. que bom, amigo. Eu vou puxar aqui. Convertida. Pra mim também é uma dessas bandas meio que essenciais, mas de um gênero um pouco mais específico, que é Metallica. O primeiro disco do Metallica que eu ouvi foi o Death Magnetics, que é aquele de 2009, se eu não me engano, que tava todo mundo falando: ai, grande banda, volta do Metallica. Eu achei uma merda quando saiu, eu odiei. Aí todo mundo falava: não, você precisa ouvir o Black Album. E aí eu fui ouvir o Black Album e, putz, não bateu. Eu achava que era um rockão meio suado, meio vapor de virilha, assim, não pegava. Mas é total. E aí, em 2012… Mas às vezes o sabor é isso. E aí, em 2012, eu falei… Tá, eu vou começar do começo, vou ouvir os primeiros discos pra ver se bate. E bateu. Que aulão. Eu ouvi o Kill 'Em All, assim, que é o de 1983, muito mais pela capa, que eu achava super impactante, aquela poça de sangue, assim, com um machado, martelo caído ali, eu achei muito impactante. Bateu, mas à medida que eu fui pros outros 3 discos seguintes, que é o Ride the Lightning, que é maravilhoso, de 1984, o Master of Puppets de 86, que é perfeito, e o Injustice for All, eu falei, é aqui que eu quero ficar com esses 4 discos, estou satisfeito com isso. E eu acho que a partir daí, eu comecei a voltar para outras coisas de metal dos anos 80. Então fui pegar coisas mais clássicas mesmo, o próprio Black Sabbath passou a ter outro significado para mim a partir disso. Então, e aí no ano seguinte veio o Death Heaven com o descasso deles, então assim, meio que fortificou isso a gostar, a explorar um pouco mais de metal. Mas essa sequência ali do Metallica é uma coisa que até hoje me arrepia. Assim, eu acho muito bem produzido. É a fase que tem o Cliff Burton, que ele morre no acidente de ônibus. Depois, junto com a banda tava excursionando, ele acaba morrendo. Mas é demais, e hoje é uma coisa que eu ouço bastante. Toda essa primeira fase do Metallica. Vez ou outra eu tento ir pros outros discos. Não consigo, mas lá atrás, esses Ai, clássicos… amigo, eu vou nessa aula. Gostei. Amiga, Porque o Metallica pega- é uma banda que eu não… Tipo, Eu só fui nos singles. então, singles e no álbum lá. Qual que Pega é? o Ride the Black Lightning. Album. Black Album. Pega o Ride the Lightning, porque assim, você vai falar, cara, é muito bem tocado. Tem a própria faixa Ride the Lightning, ela tem tipo um puta solão de guitarra, assim. Solo, tá. É tá. muito bom, é muito bem produzido, é metalzão, Não, assim. eu gostei, Você vendeu muito vai bem. nessa que talvez dê um caminho legal aí. Boa, arrasou. Bom, pra mim, eu vou começar com um que é um artista que hoje em dia eu amo, mas eu sempre odiei por toda a minha vida, que foi Jorge Ben. Eu Ih, não conseguia, e simplesmente porque… Revelações. Revelações. Pam, pam. Assim, eu adorava Bossa Nova e tal, mas daí vem esse post Bossa Nova, daí eu falei, não quero, não pode. E aí também tem um rolê Post Bossa Nova é muito bom. que basicamente eu não entendia merda nenhuma das letras, assim, tipo… Sei lá, com a cabeça que eu tinha, nada fazia sentido. Então, eu falava, mano, que porra é essa? Não quero, não gosto. E aí, certo dia, acho que foi, sei lá, 2014, 15… Estava eu na praia tomando uma cervejinha, quando no quiosque começa a tocar, tipo, um best-of de Jorge Ben. Pensei que você ia falar quando o Jorge Ben surgiu da água e veio conversar comigo. Tal qual, de férias com E, só de sunguinha. Não foi esse rolê. Enfim, tava lá ouvindo e bateu, assim, simplesmente bateu, aí acabou a viagem, voltei pra casa e ouvi a discografia toda, porque é maravilhoso, assim. Sim. Talvez seja esse rolê de não bater quando você não tem bagagem suficiente, ou Quando talvez você é um não, jovem porque… roqueiro, é difícil mesmo, né? Não, mas Então. eu acho que tem vários artistas da MPB que tem uma construção da própria mídia nos anos 90, nos anos 2000,
especialmente todos esses jornalistas que eram muito, nós somos modernos da cultura, tipo Bis, Folha Ilustrada, essas coisas todas, que era um monte de homem branco chato, que basicamente eles criam esses imagéticos de que Djavan, Jorge Ben, todos eles criam essa imagética de que, tipo, não era legal e era nonsense. Era tipo, brega, né? Tipo… que era brega, que eles não eram bons artistas, umas coisas assim. E aí é muito normal, quando nos anos 90 a gente ouvia Jorge Ben naquelas coisas tipo W Brasil, você pensa assim, não quero ouvir isso, só que tem tanta coisa do Jorge Ben pra descobrir, tem tantas… universos que ele passa, né? Mas eu também demorei para ir na aula do Jorge Ben. Eu só fui, já tinha uns 20 e poucos anos também. E eu acho que tem muito a ver com essa construção de imagem que se fez dele na mídia, assim. E é que também essa fase anos 90 dele já é meio bagaceira. Assim, já é meio bagaceira mais… mesmo. Mas, enfim, até, tipo… A fase dos anos 60 aos 70 é impecável. Sim. Dos anos 80 também é maravilhoso. Enfim, só vai, assim, porque é muito bom. Boa. Ai, gente, olha, outra revelação aqui, hein? Pam, pam. Amigos. Não espero mais nada. Eu ia falar, hoje. nossa, gente, que isso? A menina completamente transtornada, maluca. Acabou de chorar. Gente, mas como demorou pra eu gostar disso? É Meu Deus. recente, né? Porque eu lembro que faz pouco tempo que você falou que você não curtia. Então, tipo, desde que a gente começou a fazer o podcast, daí eu comecei a ver mais com outros olhos, porque eu gostava de algumas músicas, mas o álbum, assim, a vibe toda, hoje em dia eu consigo ver, tipo, a importância. E gosto, assim, gosto. Não é um negócio Sim. que, tipo, dos clássicos, não é, tipo, não tá no meu top 3, sei lá, no meu top 5. Uhum. Mas é um álbum que eu gosto, tipo, eu aprendi a gostar dele, assim, porque antes eu, nossa, não gostava at all, assim. Acho que eu só gostava, sei lá, de Preta Pretinha, sei lá, alguma coisa assim. Mas é isso também, esses da MPB, assim, foi difícil. Eu tive que ir com muito tempo, muita atenção, até pelas gravações, assim, que eu achava meio ruins, assim, na questão Eu de… adoro. Não, você sabe, de ouvir ali, né? Eu entendo, eu tem o seu adoro. tem o seu charme, tem seu charme. Mas é Enfim, isso, pra mim eu acho demorou. que nos anos 2000 a gente passou num negócio que era tipo assim… Novos Baianos, a grande pedra fundamental de tudo. E aí você ia ouvir e você ficava assim… parece que não entendi porque que é a grande pedra fundamental de tudo. E aí eu achava… sei lá, teve uma fase que basicamente toda lista ia fazer qualquer lista de discos nacionais. O disco fundamental era Acabou Chorar. E daí eu lembro que eu demorei um pouco pra entender. Ficava assim, A tipo Rolling assim, Stone Brasil fez isso. Quando eles fizeram aquela primeira lista dos 100 melhores discos brasileiros, eles deram ao Acabou Chorar como o primeiro colocado. Eu acho que tem toda uma construção, de novo. Na década de 80 e 90, foi tratado como brega. Tanto que quando a Marisa Monte incorpora músicas do Novos Baianos ao repertório dela, foi uma coisa que as pessoas assim, uau, por que ela tá fazendo isso, sabe? Essa coisa brega aqui. Então foi tendo uma construção, uma redescoberta e Sim. até um pouco de imposição cultural de tentar fazer esse disco que é, sim, muito importante, que é relevante, ter um pouco mais de impacto, né? E aí volta agora super mega consolidado, cultuado hoje em dia. É um disco que eu adoro, mas eu acho difícil também no início. Eu também fiquei com essa coisa meio assim. Ainda mais que eu estudava em faculdade federal, todo mundo via esse negócio. Era difícil. É que acho que tem a questão também que, tipo, é tão fundamental que todo mundo copiou depois. Aí você fala, mas isso aqui não é novo. Mas é lógico que não é tem novo. isso Eles já também. fizeram antes, né? Tipo, então meio que você ouve em todo lugar, você só dá de barato e fala, isso aqui sempre foi assim. Sim. Agora sou eu. Outra banda muito importante pra mim, que eu demorei muito tempo pra gostar, que foi o Wilco. Eu também. Eu tô demorei com você. bastante. Eu também. via muito, sempre eu assistia MTV, né? Então sempre passava a historinha lá do Yankee Hotel Foxtrot. E Sim. eu ficava interessado. Daí eu tentei ouvir esse disco várias vezes. Eu nunca entrava, eu nunca entendia. Eu ficava assim, tipo, Tamo não tô junto. entendendo isso aqui, não é pra mim. Eu pensava assim, acho que eu nunca vou gostar disso, não é pra mim. E aí, sei lá, um dia eu fui ouvir outros 2 álbuns, que foi o Sky Blue Sky e depois aquele Perfeito. Wilco de 2009, da capa do… Sim. Perfeito, do Camelo. Dromedário. Eu Dromedário. amo. Que na época Dromedário. a crítica nem falou tão bem desse disco, mas E eu lembro é que foi um bom, disco… eu gosto. É um disco mais pop, eu achei ele mais fácil de eu entrar Super. dentro do universo do Wilco. E aí de eu me envolver, e daí o Sky Blue Sky é até hoje o meu preferido e foi o que eu Belíssimo mais me envolvi. E aí quando eu voltei
voltei pro Yankee Hotel Foxtrot, eu fiquei Vai assim, mais tipo assim, fácil. bum, a É, cabeça explodiu, assim. Porque daí eu entendi a maravilha que era. Mas demorou um bom tempo e eu acho que foi muito também disso. Desse processo de amadurecimento do Renan como ouvinte mesmo. De Sim. entender que não eram álbuns necessariamente que eu ia entender na adolescência, nada disso e tal. Eu tive a sorte de que o Sky Blue Sky foi o disco que saiu no ano que eu fui ouvir o Wilco pela primeira vez. E eu já falei, eu vou começar por isso. Nossa, E ele é já maravilhoso, ele é um mandou- disco muito maravilhoso. fácil de Nossa, gostar ele é do… maravilhoso. Impossible Perfeito. Germany, quando você chega naquela parte do solo ali, é difícil você não gostar daquilo. E aí depois Sim. voltar, tipo, voltando pro Yankee Hotel Foxtrot e pro Summer Thief, que eu sou apaixonado, Nossa, Teeth eu amo demais. é né? Quando eu muito cheguei bom. nele, eu fiquei Aprendeu assim, a gostar de perfeito. Summer Thief, Isadora, ou ainda não? Aprendi, amigo, aprendi. Nossa, eu e amo Kleber, Summer várias Tea, eu sei várias de de cor. divagações sobre esse álbum. Que daí eu fico meio… Eu gosto, mas não gosto. Eu gosto, mas pô, não sei. Não, mas é perfeito. E eu… Mesma coisa também, o Wilco. Eu tava aqui na minha listinha aqui, tipo… Meio ali no finalzinho, meio menção honrosa. É muito louco, porque eu comecei a gostar porque o pessoal da MTV começou a meio que me doutrinar, assim, tipo, não, Isó, começa por aqui, vai aqui, ouve essa. Aí eu comecei a passar uns clipes também do Wilco, daí eu comecei a entender. Mas tipo, o primeiro álbum mesmo que eu fui ouvir e foi em 2011 que saiu The Whole Love. Foi o primeiro que eu ouvi. Tipo, álbum bom mesmo. disco. É um bom disco também. Eu acho muito bom esse álbum. E daí eu comecei a voltar e daí me apaixonei. Boa. Já falei dele aqui, ou quem é ouvinte das antigas provavelmente já sabe, mas eu vou repetir porque é parte desse tema. Milton Nascimento. Primeira Boa. vez que eu fui ouvir foi por indicação de uma professora de teatro minha, Maldi. Um beijo, Maldi. Sei que ela não ouve a gente, mas fica aí a lembrança. Ela deu pra mim um DVD que era Milton Nascimento era Wagner Tiso? Acho que é Wagner Tiso. Você falou já, amigo. Milton acho que- Nascimento e Wagner Tiso tocando voz e piano na Suécia, alguma coisa desse tipo. Botei pra tocar, achei chatíssimo. Eu queria morrer, assim, assistindo aquilo. Não, porque ela falava, não, porque Milton Nascimento, a voz, pipipi, pipipi. E aí ela botava umas músicas pra gente fazer umas interpretações lá nos aquecimentos e tudo mais. E não rolou, cara. Eu criei um ranço, assim, tão grande que qualquer coisa, Clube da Esquina, qualquer coisa que eu passasse perto, eu falava assim, sai daqui. Sai, Milton Nascimento. Você não quer, você perto de mim. E aí, um dia, a minha amiga Ione, que já participou há muito tempo do podcast aqui, ela tem tatuado uma capa do disco do Milton Nascimento no braço. Ela falou assim, eu não aceito que você não goste disso. E ela falou assim, eu sei que você gosta muito de Fleet Foxes, então eu vou botar um disco que eu sei que você vai gostar, porque o Fleet Foxes também gosta desse trabalho, faz um tipo de som parecido. E ela botou o Maria Maria, o Último Trem, que é uma coletânea que reúne meu dois Deus. espetáculos que ele fez pro grupo Corpo de dança. Então, assim, são músicas do Milton Nascimento, algumas originais, algumas releituras, só que muito mais calcadas na voz. Então, assim, a produção é um pouco mais diminuta e realça muito a voz. E é lindíssimo. Bateu de primeira, assim, tipo, eu gostei de cara, eu absorvi aquilo. Falei, cara, é muito bom mesmo. E aí eu voltei. Eu fui voltando pra todos os outros discos. Cheguei no Minas, que pra mim, assim, fez… Estourou minha cabeça, assim, sangue pra tudo quanto é lado. Aí cai no Clube da Esquina. E aí, tudo desse homem, eu falo assim, meu Deus, como eu pude passar anos da minha vida sem ouvir, assim. Mas, de novo, eu acho que é parte de um processo idade, né? Eu acho de que também é ouvir idade. outras coisas que serviriam de ponte pra eu chegar até ele. E hoje eu vejo que ele é, assim, uma das coisas mais espetaculares da música brasileira de todos os tempos. Milton Eterno. E ele tem discos que não são muito fáceis, não Sim. são muito acessíveis, assim. Então é bem fácil você se perder. Eu acho que, de novo, volta também pro que você falou de como foi construída uma imagética de que certos artistas, como Milton, como Djavan, como Novos Baianos, era uma coisa brega. Eu lembro muito de ter participado de uma conversa com o Miranda. E o Miranda, tipo, super cagava em cima do Milton Nascimento. Assim, ele falava assim, eu entendo a relevância, mas eu acho chatíssimo. E assim, o Miranda era parte dessa galera da Bis, essa galera do rock dos anos 90, assim. Então, tinha essa… Eu ouvia, eu achava realmente, é muito brega, é muito velho. Então,
Mas aprendi, corri atrás Que e loucura, hoje... que Deus loucura. vai dizer com coisa mais chique que o Milton Nascimento. Exato. Não tem, pra mim é a coisa mais. Esse é o ponto, é a coisa O homem mais é muito chique. O chique, cara né? é o cara mais chique de todos, disparado. Enfim. Ai, vamos Nick. lá. Bom, já que a minha primeira foi uma surpresa para todo mundo, minha segunda não será. Minha segunda vai ser Marisa Monte, que... Ah, é verdade. Porque é você já surpresa falou. que vocês... É verdade. Vocês não lembram? verdade. É verdade, é verdade. Porque direto, acho que era o Kleber e a Eu e a Aí, Elô. a falecida Elô, elas falavam todo o programa. E eu Todo criei o um programa. personagem que eu não gostava, porque eu de fato não ligava muito. Porque, sei lá, tipo, eu achava Tribalistas bem brega, aquele Memórias, Crônicas, Declarações de Amor. É Eu acho um brega. disco bem chato ainda, Ai, assim, bem delícia. brega ainda. Mas aí, em algum momento, minha senhora comprou o vinil do Verde, Anil, Amarelo, Ai, Cor de Rosa e tudo. Carvão. Obra-prima. Arrepios. E aí a gente botou pra ouvir, um sabadinho de tarde, com a cervejinha, e bateu, assim, tipo, bateu muito, a gente ficou ouvindo em looping esse Ai, me disco. arrepiei aqui. E acho que é isso, assim, também, é a coisa de se desarmar e de enfrentar alguém que você não gosta, mas, tipo, tentar ir sem preconceito, não Pô, falando, tem tipo, você é releitura chato de pra Jorge caralho. Ben ali, tem releitura Sim. de Paulinho da Viola, tem tudo nesse disco, é perfeito, bom demais. Sabe quando você é criança e não gosta de brócolis, mas brócolis Sim. faz bem pra você? E aí você fala, ai, não quero. Mas eu aí quando você gostava come, de fala, brócolis tipo, quando bom. eu era criança. Eu gostava, eu também. Eu sempre fui a gostava. criança chata que falava que queria repolho roxo, sabe assim? Tipo, Eu não gostava de pimentão. Hoje eu como. eu adoro não pimentão. gosto, não gosto de pimentão. Pimentão, esse eu não consegui. Assim como eu fui um adolescente chato pra música, eu fui uma criança extremamente chata pra comer. Então, Paladar infantil. Ai, mas era. não é até hoje, não, né? a Hoje em dia alimentação eu tô melhor. restritiva. Macarrão com ketchup, nossa, que raiva. fazia isso, fazia arroz com ketchup, enfim, voltando pra Puta Marisa. vida. Enfim. Cara, que disco maravilhoso, assim. É um negócio absurdo. Eu nunca mais ouvi mais nada dela. Eu só conheço esse disco e amo, mas eu tenho que reouvir as outras coisas. Os primeiros são bons, amigo. Acho que se você pegar ali o Barulhinho Bom, que é o espetáculo ao vivo que ela fez meio que em Barulhinho Bom é muito sequência, é muito bom. O Mais é um pouco mais pop, Ah, o mas Mais, tem músicas ah, bem interessantes. Ai, muito bom. E muito o bom. primeiro, que é o M&M, ele tem uma vibe mais soul, mais jazz, assim. São trabalhos bem diferentes. O Verde Anil é... Ah, você pode ir para um outro disco de samba dela, que é o do Universo ao Meu Redor. Que talvez você acabe se interessante. Tá. É bem de samba mesmo, assim. Que ela lançou o Infinito Particular e o Universo ao Meu Redor juntos. Mas um era mais pop e outro era de samba. Enfim, quero me aprofundar mais, porque foi uma experiência muito legal, assim, tipo, de chegar desarmado pra ouvir. Ela sempre teve nessa coisa de pegar essas coisas que eram vistas como cafonas, como bregas, e colocar no repertório dela, e misturar e brincar. E eu acho que isso também, muitas vezes a gente cria esse pé atrás. Até porque ela tocou muito na rádio, tocou muito novela, muita coisa. E às vezes você fica Então, com- eu acho que parte imagético. do meu ranço vem disso, assim, de ser apresentado numas ocasiões estranhas, assim, tipo, numa cena escrota de novela, sabe? Uma cena. suspirado. Ei, não fala puta, assim cara. de trilha de novela, hein? Respeita. Não, o que eu digo é que, tipo, eu não assistia novela. Então, quando eu via, e era aquela cena meio Eu sei, tô pastelona enchendo de o saco. amor Sim, e tal. super. Deixa eu dizer que te amo. Te amo. E Tribalistas eu ainda não consigo, assim, eu acho uma das Ai, coisas mais adoro. insuportáveis. da Tribalista, música. ou você vai ou você não vai. Não adianta. Não tem, não adianta. Se não foi, Não não, tem. não foi. É pra Eu sempre. tentei ouvir o novo também e falei, Não, não. não acho ruim. Mas o primeiro eu vou horrores. Vai lá, Isa. Vamos lá, vamos com mais um clássico. Como eu já comentei aqui com vocês, né? A voz do Chico, perdão, gente. Ai, vocês já sabem, eu amo ele, tá tudo bem. Mas Chico Buarque, a voz. Sempre tive um negócio ali, uma coisa que me segurava um pouco. E Mommy, minha mamãezinha, ela ama os meus caros amigos. Sempre coloca pra tocar. E eu ficava com raiva desse álbum. E aí eu fui pra... E aí agora... Então, aí agora, tipo, há pouquíssimos anos, eu comecei a... Até que é bem maravilhoso mesmo, entendeu? Até que, pô... É que o Chico não é um grande cantor, né? Ele seduz Então, a gente no olhar, no olhar azulhado dele. Exato. Mas ele não é um grande cantor. Então, eu acho que o caso nem é esse. O caso é só que ele não tem uma voz
boa, assim, mas ele canta bem. Ele sabe trabalhar sim, a voz não tô dele. falando, não. Sim, sim. Longe, eu jamais falaria mal do Imagina, imagina. Só tô falando que sou não é eu a voz aqui dele que nos, não é uma grande paixão. Ninguém fala assim, Exato. ama a voz do Chico Buarque. Eu sei quando Exato. foi que a Isa aprendeu a gostar. Foi ano passado, ouvindo o Chico Buarque interlúdio do Puto de Paris. Mamou daquela vez como se fosse a última. Uou, eu acho que não foi. Eu acho que não foi por aí, mas tudo bem. Não, então, e daí cada vez mais eu gosto, assim, tipo, desse álbum. E eu também comecei a ouvir uns álbuns mais antigos, tipo o Chico Buarque de 78 mesmo. Comecei a ouvir umas outras. Tipo, Construção, beleza. Sempre achei um álbum iconic, super interessante, incrível, mas comecei a voltar, tipo, a ouvir Sabe coisas um mais que eu acho que antigas você também. pode gostar dele? É o... Deixa eu pegar aqui que tem vários números. É o Chico volume Buarque 3? de Holanda. Não, o volume 3. É o que tem Ela eu Desativou, gosto, o Retrato em Branco isso, e Preto. Eu acho bem facinho de exatamente. gostar dele. Esse é Carolina, bem Roda Viva. Tem um Super. monte de hits dele. Super. Esse eu fui absurdo, assim. Ai, o cara do esse é vinil muito tava bom. querendo me vender por R$250, tudo estoporado. Eu falei, vai tomar no cu. Aí não, hein? Mas é isso, gente. Eu diria, então, meus caros amigos. Lacrou. Seguindo nessa temática, eu adoro o Feijoada Completa do Chico. Tem a Zizi Posse lá. E ela é uma coisa que sempre ficou. Um dia eu vou nessa aula e deixa. Aí tem Você foi? Tem muito per amor e a gente ficou muito com aquela coisa de Sim, novela. E sim. ficou muito na minha cabeça. E eu sabia que ela era uma artista respeitada e tudo mais. E eu gostava muito dela cantando Mais Simples, que é a música do Zé Miguel Wisnik. Eu achava muito bonito, mas eu nunca tinha ido na aula. E aí agora esse ano que bateu essa aula, que eu fui escutar esse amigo, que disco de tudo! 1996, o Mais Simples. E eu fiquei assim, meu Deus, a mulher podre de chique, a mulher está um luxo. E realmente ela é muito refinada. E tem momentos da carreira dela em que ela faz, tipo, concessões em alguns discos específicos, que são esses que acabam fazendo muito sucesso. Ela acaba entrando em trilha de novela. E aí Me depois faz ela sempre. pequena, asa morena. E aí sempre você vai ver na carreira dela, quando eu tava nesse mergulho, digamos assim, tem uns momentos que ela faz uns discos muito estranhos e independentes, e aí ela vai fazer umas coisas bem mais pop, ela vai fazer sucesso, daí ela vai voltar de novo pra esses discos mais estranhos, tipo Estribucha Baby, umas coisas assim que ela explora a voz dela de umas outras formas. E foi uma descoberta que eu fiquei assim, tipo, gente, a mulher realmente está um luxo. E eu fiquei durante muitos anos com preconceito com ela por causa de trilha de novela, porque escolhiam basicamente as mais cafonas pra ser trilha de novela. Nossa, as capas dos discos dela são horrorosas. Muito bregas. Ah, mas daí, né, a Marisa Monte tem capa da Beatriz verdade. Milhazes. Todo É mundo tem horrível. capa feia. É verdade. Cafonice por cafonice. Capa de disco eu não ligo, porque tem tanta gente que tem capa feia que eu adoro. Amigo, eu nunca mergulhei nessa escola aí. Eu vou dar uma chance pra ela O também. que eu gosto é o Mais Simples, de 1996. É uma capa bem capa de revista, assim, a carinha dela ali. Nossa, Mas eu adoro parece esse. perfil Zizi Posse. E a fontezinha ali, tudo vem camp. Mas eu adoro ela cantando Mais Simples, Explode Coração. É tudo muito, muito bonito, assim. E eu gosto como ela pega umas coisas meio… que já são essencialmente meio iconic na voz de alguém. E ela faz de uma forma completamente dela, assim, bem pro outro lado. Achei isso bem interessante. Show. Vou aqui pra uma minha terceira, e é talvez a coisa mais recente. Lué de Luna, quando ela lançou Um Corpo no Mundo em 2017, não bateu. Eu ouvi e falei assim, não tô entendendo por que estão gostando tanto dessa mulher aí. Não fiz nem texto da crítica, eu falei assim, não vou nem perder meu tempo, não rolou. Tanto que eu só fui fazer a crítica quando eu fiz a lista dos 100 melhores discos, que daí eu revisitei alguns textos e fiz outros. E, cara, com o tempo, meu amigo Marlon, ele é super fã, tem tatuagem, fala, ouve aí, dá uma chance. E aí eu fui ouvindo com calma e bateu muito, assim. Eu acho um trabalho impecável, o jeito como ela explora a voz dela, com essa produção que é super diminuta, com poucos arranjos, com a percussão trabalhada de um jeito muito sensível dentro do disco, assim. Ele é um trabalho que ele vai se revelando aos poucos. E aí, quando ela lançou O Bom Mesmo é Sair Debaixo d'Água, eu acho que aí
que vai pra uma outra direção, mas ainda preserva muito disso. Pra mim, sim, bateu pesado. E são 2 discos que eu viro e mexo, tô ouvindo de novo, gosto bastante. É bem impactante pra mim, assim. Então, demorou, mas veio aí Lué de Luna. Nossa, quando ela Boa. lançou o primeiro, eu tinha… Foi meio na fase que eu tava mudando pra São Paulo, então eu assisti esse show de todas as versões possíveis, de todos os jeitos, em todos os lugares. Eu devo ter visto umas 10 vezes o show dela naquela época. Porque eu vi o show normal, aí eu vi o show eletrônico, aí eu vi o show em festival, aí eu vi o show a capela, vi não sei o quê. Eu vi tudo que era possível. Perseguindo a mulher. Fã. Bom, meu próximo vai ser Flying Lotus. Uou! Eu não Pensei que gostava você sempre por… fosse fã. Não, eu não gostava de música eletrônica e não gostava de hip hop também. Então, assim, eu não gostava de nada. Rock, Mas acho que faz música com as eletrônica, pessoas. todo mundo tem uma fase meio tipo assim, agora passei a gostar. É meio difícil, né? Sei lá, só se seu pai é clubber pra você gostar de música eletrônica desde sempre. É que eu acho que tem aquelas coisas que você é apresentado na rádio ou quando você é criança, porque, tipo, sei lá, tipo um Aqua, sabe? Que vai te apresentar alguma coisa de música eletrônica ali, Na balada. porque é divertido. Summer Esses Adorava, na balada, Summer não sei Electro o quê. Hits. Ai, Amava, tudo. sempre Amava gostei. tudo. Fat Boy Slim, até Chemical Brothers. Todas as loucuras, gostava. Adorei. Até que me comprou. Até que… porque passava na MTV, entendeu, amigo? Tipo, era o Você máximo da falou, não tô loucura. assim, até Parece aquela que fosse coisa a ruim maior que me bosta. comprou. Não, ai, aquela coisa que eu amo. Para com isso, hein? Mas vai lá, Mas aí, Lid. tipo, nunca era uma coisa que eu curtia, assim. Era coisa tipo, legal, tá tocando, mas tipo, foda-se. E aí, o que me pegou mesmo foi o disco You Are Dead, de 2014. Que já é bem mais hip hop, né, do que música eletrônica em si. Enfim, aquela… É muito de funk, de releitura Sim. de funk, desse jazz fusion e tudo mais, assim. Então, tem participação do Kendrick Lamar, tem Herbie Hancock, então é mais palatável mesmo. Sim, e aí foi um negócio que explodiu minha cabeça. Eu voltei pros antigos e de fato é uma mistura muito louca, muito foda, assim. Mas foi uma coisa que demorou, assim. Eu acho que eu basicamente só ouvi esse disco porque teve o Never Catch Me, né? Que é a música com o Kendrick. Sim. E aí E foi bem depois dele lançar o To Pimp a Butterfly. Então eu já tava, tipo, completamente apaixonado. Não foi, amigo. Esse disco é de 2014, o Kendrick É verdade, lançou em 2015, né? Você tá louco. É verdade. Foi de 2012 que você ele lançou. E aí, enfim, assim, maravilhosíssimo, assim. É uma mistura muito louca. E acho que depois disso ele dá uma afundada, assim. Acho que nada fica tão interessante quanto esse ou quanto os anteriores, mas… Enfim, mistura boa. Arrasou. Aiza. Vamos lá, das mais recentes, hein? Black Midi. Black Midi eu lembro que… Eu não lembro exatamente qual foi o primeiro single que eu ouvi, mas foi a primeira lá, primeirinha. Primeira faixa que eles soltaram, porque tocava nas rádios que eu escuto, nas rádios britânicas. Eu fiquei meio… Nas rádios de Sabe- Sorocaba, AM 105.9. é isso, Ipanema… Não, Sertanejão e Cara, Black Mid, 24 horas. acho que era Talking Heads e uma outra. Não lembro o nome, enfim. E aí eu ficava meio… acho que é muito loucurinha demais, sabe? Amiga, eu acho que eu tô um pouquinho com você, porque eu não gostei do primeiro disco. Então, eu não Eu gosto acho ele muito do… ok. Ai, gente, O ouçam de Cavalcade eu novo, já, Vocês vão ver como assim- tem tanta coisa boa ali. Então, tanto que, assim, a música que eu… É que a música que eu mais gosto, tipo, dessa fase é 7-Eleven, que é um single, não entrou nem pro álbum, acho que ela é um B-side, sei lá. Enfim. E aí, Black Midi é uma dessas que eu fui indo, eu fui tentando. Acho que mais do que eu não gostei, a parada é que eu fui tentando, tipo, entender, Botou a abrir cabecinha e mente. entrou, amiga. É sempre assim. Então. Renan sabe bem, né, Renan? É isso aí. Ai, cara, velho, me respeita. Ai, ele é assim. Enfim, gente, Black Meters. E aí é isso. Daí eu vi ao vivo, daí eu falei, tá, então é sobre isso. Vamos lá. Uma coisa que eu amo muito hoje em dia, que eu demorei, foi a Tori Amos. Porque eu ouvia de MTV e sempre teve, nos anos 90, tinha aquela trinca que era PJ Harvey, Bjork e Tori Amos. E aí eu amava PJ Harvey e a Bjork. E eu ficava assim, por que eu não amo a Tori Amos? O que aconteceu? Por que só com ela que eu não tô indo? O problema é com a Ruivinha? O que tá acontecendo? E aí eu demorei muitos anos pra
Eu assisti os clipes na MTV quando era adolescente e tudo. Mas as coisas da Tori Amos só foram bater quando eu tinha uns 20 e poucos anos. Eu acho que é realmente porque as coisas dela são mais barra pesada ainda do que as da PJ Harvey, assim. E aí eu fui ver as letras, fui entender e fui ver. É muito complexo, porque basicamente ela tá dando uns gritos, de repente ela tá cantando baixinha, aí ela tá tocando 3 pianos ao mesmo tempo, fazendo um circo-tico no palco, fazendo toda uma coisa. E aí do nada ela para e diz: gente, agora eu vou cantar uma música aqui quando eu fui estuprada. Agora é sobre o aborto que eu tive espontâneo. É sempre uma coisa meio barra pesada. E aí quando eu fui entendendo a dimensão das coisas, eu fui me identificando mais com o que ela tava contando e com o universo dela. E aí quando bateu pesado, tanto que hoje em dia eu amo todos os primeiros discos ali dos anos 90, o Little Earthquakes, o Under the Pink, o Born for Peel, o From the Car Girl Hotel, todos são muito bons. Realmente depois dos anos 2000 ela entra numa fase meio chatinha, assim, que as coisas não são lá muito boas, e eu acho que isso também fez a crítica meio deixar ela meio de lado. E depois ela volta, e daí já era na fase que eu já tava mais apaixonado por ela. Então os discos mais novos eu também já fui escutando, assim. Mas eu acho que é muito uma artista que eu demorei a bater totalmente, porque ela tava falando de outras coisas que não me eram tão caras naquele momento, né? E aí quando eu voltei a ouvir, fez muito mais sentido, assim, toda a complexidade, a densidade dela. Boa! Tudo. Vou aqui. Na minha adolescência, eu tinha uma amiga que era Luana, que a gente tinha gostos em comuns, a gente fazia ensaios fotográficos imitando o The White Stripes. Até hoje eu quero reencontrar essas fotos, que deveriam ser horrorosas. Meu Deus. Mas a gente tinha muito característico que eu era apaixonado por Smashing Pumpkins e ela era apaixonada por Sonic Youth. E aí um meio que não gostava do gosto do outro ali nesse sentido. Então durante muito tempo… Smashing Pumpkins e não era Sonic Youth, então, tô chocada, pra você ver… Isso me chocou agora. Durante agora eu tô um pouco chocado. Eu achava, tipo assim, eu não que eu não gostasse. Por exemplo, eu ouvia 100% do Sonic Youth e falava, legal, barulheira e tal. Mas eu nunca tinha de fato embarcado. E aí em 2009, quando eles lançam o último disco deles, que não é nem tão grande, não tão interessante, que é o The Eternal, eu falei, tá, vou dar mais uma chance e vou botar pra tocar. E eu lembro que eu tava andando na rua com o meu MP3 Foston e tocou a música Antena, que ela é uma música que tem essa pegada mais psicodélica do Sonic Youth, assim, com umas estruturas mais crescentes, que é menos urgente. E eu falei, cara, que legal isso aqui. E aí eu comecei a voltar, e aí eu caí no Murray Street, que pra mim, assim, é fantástico. E aí você vai pegando as coisas de lá de trás e vai pegando outras coisas do Sonic Youth. E hoje, pra mim, é de longe uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos. Eu acho que metade dos artistas que eu gosto, em algum momento da carreira, foram influenciados pelo Sonic Youth. E King Gordon, Eterna Rainha, nossa, tudo. Essa banda pra mim é perfeita. Nadinha. É muito curioso que pra mim o Smash Pumpkins morreu total. Eu ouço e eu falo assim, nossa, isso é muito brega, é muito ruim, isso é coisa bosta. É que eu acho que o Smashing Pumpkins, ele tá tipo assim, tem uma skin, uma nota só. E é aquilo, e eles depois ficaram tipo se repetindo pra sempre. O Sonic Youth tem muitas coisas possíveis, muitos universos. Eu amava o Sonic Youth desde a adolescência, mas o Sonic Youth que eu amava na adolescência era esse barulhento, das músicas curtas, 3, 4 minutos, muitas guitarras. Depois que eu fui amadurecendo e fui gostando das outras coisas, que é tipo música de 10 minutos com coisa. Sim. E depois eu fui voltando para aquelas coisas dos anos 80, que eles ficam de spoken word e as guitarras. Eles têm muitas coisas pra se descobrir, assim. Então eu acho que a gente vai descobrindo o Sonic Youth enquanto a gente vai amadurecendo. Eu acho que por isso vai se transformando numa banda tão interessante com o passar do tempo. Sim, e só sendo honesto aqui, o Smashing Pumpkins continuo gostando ali, a fase inicial. Eles têm discos muito bons. O Siamese Dream, o Melancholy Infinite Sadness e o Adore, pra mim, são discos excelentes, assim. Também são discos um pouco mais diversos. Um é mais rock, o outro tem a orquestração, o outro vai pro gótico. Mas, assim, não é nem perto da genialidade do quão vanguardista é o som do Sonic Youth. E é uma coisa que até hoje, toda vez que eu ouço algum dos discos, eu falo… Caralho, isso é muito bom, isso é muito transgressor em vários sentidos, assim. Então, bom demais. Artista, né? Artista. Bom, Sonic Youth seria meu próximo, mas já que o Kleber roubou, que eu também não gostava, eu vou com o Miles Davis. Que, sim,
O Kleber falou O umas vezes maior assim, fã, gente, o ma- todo mundo escuta Miles Davis desde criança. Como assim você não escutava na sua casa? Na minha casa era só isso. Xuxa só para baixinhos, proibido. Miles Davis tudinho. Assim, pra variar, roqueiro chato, né? Eu não ouvia nada disso. E também tem um rolê, como o Miles Davis tem uma carreira muito extensa e tem muito disco lançado. Ele tem umas bosta, umas Você não bomba aí sabe no por onde meio. você começar. E se você começar pelo disco errado, ou pela fase errada, ou pela coisa que você não Pega gosta mal. muito, não vai rolar muito bem, assim. Porque, tipo, sei lá, ele vai fazer bebop lá no comecinho, aí vai ter o cool jazz, aí vai ter hard bop, vai ter as fases de modal jazz, vai ter os experimental mais lá pro fim da carreira. Então tem muita coisa. Então é difícil você saber exatamente por onde começar. E eu acho que eu comecei nas piores coisas, que são as coisas ali dos anos 80, que já era, tipo, super esquisito. Nossa, é a né? fase breguíssima dele. Que ele misturava umas guitarras. É. Tipo, tem coisa boa ali? Tinha 30 tem, músicas até no tem. palco. Bizarro. Mas vai ter muita coisa ruim, assim. E aí, enfim, não rolou, não bateu. É a fase free Até que é um- jazz. Que ele quase tocou. É, no Os Brasil. artistas que têm carreira muito longa, a dica é nunca começar pelos anos 80, gente. Todo mundo fez merda nos anos 80. Todo mundo tem alguma coisa muito cafona nos anos 80. Então, e aí, em algum momento, voltei ali pra fase do Birth of Cool ali, que é a fase Tudo. dele de cool jazz, muito boa. Enfim, eu diria pra ir pra essa coisa aí, ou as fases do Model Jazz com Kind of Blue, que é um disco maravilhosíssimo. E acho que é isso, assim, pegar essas fases mais anteriores dele é melhor. E aí, sei lá, te apresenta outras coisas também, como Herbie Hancock, Kenny G. Joe Coltrane, Kenny G, só coisas maravilhosas. Perfeito, ei, para. E é isso. Lacrou, amigo, bem surpreendente. Eu pensei que você fosse um eterno trompetinho desde pequeno. Assim. Não, eu era no máximo uma guitarrinha. E aí, só isso. Aquelas guitarrinhas de plástico de criança. É pior que eu tive. Eu tive uma bateriazinha também, que, nossa, eu devo ter infernizado meus pais. Mas enfim. Vai lá, Isa, sua última. Gente, eu vou trazer um. Tá dentro do conceito, né? Uma banda que eu gosto, mas um álbum que eu não gostava? Pode ser? Pode também? ser, sim. Pode ser, né? Tá. Demorou, mas gostou. Demorou. Exatamente. Eu vou com o Fleet Foxes, com o Crack Up, porque na época que saiu, né, tipo, 3rd of May, aquela música Ogdahara. E eu gostava, beleza, tudo certo. Aí saiu, acho que If You Need to Keep Time on Me, não lembro. Não, Fool's Errand. Que daí foi o segundo single, achei legal também. Mas aí quando saiu o álbum, é um álbum denso, é um álbum pesado. É bem um experimental. álbum, é bem experimental. E eu não tava na época, tipo, não era isso, assim, Não era o que ela queria. não era o que eu queria. Não E era. aí, gente, nossa, fui voltar nesse álbum, especialmente quando começou a pandemia. Nossa, aí pegou brabo, assim, talvez o álbum que eu mais gosto deles, assim, sabe? Tipo, virou totalmente a chave. Acho inacreditável, tipo, maravilhoso. É isso, Lacra show, amiga. Discão, tudo. tudo. E o que você fecha? Eu também vou com um disco de uma cantora que eu amo, que é a Gal Costa. Na fase, eu demorei muito tempo pra começar a gostar da Gal Costa, porque quando eu era adolescente era aquela fase que ela tava presa no piano bar e eu detesto todos aqueles discos. Acho todos horrendos. E eu demorei muito tempo até chegar e voltar nessas coisas dos anos 70. E daí entrei naquela fase tipo Índia, Cantar, Fatal, essas coisas todas. E eu tava muito apaixonado por essas coisas todas quando ela lança o Recanto. E eu gosto de alguns singles. Na época eu gostava muito de alguns singles do Recanto. Eu gostava de algumas faixas. Mas eu sempre dizia, eu não acho um disco tão bom. Eu acho um passo importante na carreira dela, mas não acho um disco tão bom. E isso foi uma opinião que eu fui mudando com o tempo. Assim. Eu Hoje em também, dia amigo. escuto. E eu acho um disco muito, muito foda. É eu muito acho bom. talvez a melhor coisa que ela fez nos anos 2000, assim. Eu disparado. digo mais, amiga. Eu acho que é a melhor coisa que ela fez nos últimos 20 anos. É tipo assim, dos anos Anos 2000. 2000, amiga. Tem 20 anos. É que ela tá falando de 2010 pra cá. Eu tava pensando Não, eu tava nisso. falando dos anos 2000 É inteiro. verdade. É 20 anos, eu sempre esqueço também 20 que a gente anos. pensa desde os anos 90, mas não. Mas eu acho a coisa mais interessante que ela faz desde, sei lá, do Sorriso Tudo. do Gato de Alice em 93, assim. E é um disco que no início eu achava assim, ele é
ele é frio, ele é gélido, a voz dela merecia mais. Algumas coisas assim eu achava, por causa da produção meio quebradiça, essas coisas todas. Mas talvez eu ache a coisa mais interessante por isso mesmo. Porque ela é uma senhora envelhecendo e a voz dela sempre teve essa conexão de conversar com o que era som daquele momento, né? E todas as coisas que ela faz e explora a voz nos anos 80. E eu acho talvez a coisa mais moderna possível que o Caetano possa ter pensado é colocar a voz dela pra se degladiar com o autotune e essas brincadeiras que eles fazem ali. Porque o que ela vai fazer depois, pra mim, é sempre muito emulativo dessas coisas que ela fez nos anos 70. Tanto que, por exemplo, esse último disco que ela tá com várias participações, eles usam fotos dela nos anos 70. E daí eu fico assim, gente, ela tá viva, ela não morreu, porque vão usar fotos dela velha. E eu acho meio sem sentido, entendeu? Eu sei que é uma homenagem à história da carreira, mas se a mulher tá viva, façam fotos dela hoje em dia, ponto. E aí eu acho as coisas que vêm depois não me convencem tanto, porque eu sempre entendi a Gal como alguma coisa que tensionava o novo. E eu acho que Recanto é esse grande momento em que ela tensiona o novo. E é um disco que cresceu muito pra mim, mesmo aquelas faixas mais difíceis do meio ali, que antes eu não gostava tanto. Hoje em dia eu escuto e fico assim, meu Deus, é muito, muito bom, assim, é muito foda. E eu acho… Nossa, a mesma coisa, amigo. Eu lembro que quando eu escrevi, eu sentia falta de alguma coisa em relação a esse disco. Eu falava, tá faltando alguma coisa. Eu dei nota 7, assim, pra ele. E aí, ao longo da década, entendendo como ela percorre esses espaços minimalistas, essas coisas de bips e sintetizadores, e como ela vai posicionando a voz dela ali dentro. É muito interessante. Eu acho o autotune autoerótico, assim, uma puta de uma música incrível. A forma como ela justamente brinca com a questão do autotune. O fato de que são só letras do Caetano também. Fazia anos que ele não compunha um disco inteiro pra… São as letras mais estranhas possíveis do Caetano. Sim, muito coisas estranhas. muito interessantes. Mas é um disco, assim, que ele começa pequeno, mas ele vai ficando muito grande, assim, à medida que você se permite a entender a proposta artística dele ali. Então, gosto demais. É que eu acho que a gente fica sempre nesse espaço de que a voz da Gal deveria ser usada nos módulos mais altos possíveis. Que é a grande questão de que, sei lá, o Cantar foi durante anos um disco que a crítica renegou porque ela cantava mais baixinho. E eu acho que é realmente o controle que ela tem da voz, de fazer o que ela quiser com a voz. Isso que é interessante no Recanto, assim, dela colocar a voz dela no meio daqueles barulhinhos mais mínimos e quebrados ali do meio, assim. Acho isso muito interessante. E é um disco que cresceu muito pra mim. É isso. Boa. Eu tenho algumas aqui, mas eu acho que eu vou fechar com a que é mais, de fato, impactante pra mim. Como o Renan falou, ele citou exatamente as coisas que eu ia citar, com essa coisa de como a gente foi moldado por essas revistas de rock dos anos 90 e 2000. E o nosso gosto era muito pautado em cima disso, também pelas coisas que o Lúcio Ribeiro compartilhava, que eram muito mais voltadas para um rock alternativo novo, o Alexandre Matias também. E como o Djavan foi uma coisa que acabou passando muito da minha adolescência, eu não chegava nem a ouvir, porque eu falava assim… Tô com você, amigo. Breguíssimo, também. Isso é podre, eu não vou nem perder meu tempo. Eu achava… Eu tirava sarro. Eu tirava sarro de quem ouvia, sabe? É que as pessoas criaram aquela comparação de tipo assim, Djavan, Jorge Versilo, sabe? Uns negócios assim, dizendo que as letras do Djavan eram incompreensíveis. Todas essas coisas que se criou, que são tipo assim… Gata, só demonstra que você é burra e que outras coisas que… Outras a eterna que piada é crime. com açaí, que as pessoas não entendem o significado da letra e debocham em cima disso. Então, assim, criou-se um negócio em cima e não conseguia chegar. E aí eu não sei, por acaso eu acabei esbarrando no álbum Luz, de 1982, que o nosso querido Renan Guerra já gravou um clássicos aqui. A gente colocou na nossa lista dos 150 melhores discos brasileiros. E quando eu ouvi esse disco de cabo a rabo, eu falei, cara, isso aqui é uma das coisas mais bonitas da música brasileira que eu já ouvi de todos os tempos. O uso da voz, as letras, as melodias, a forma como ele dialoga com a música brasileira e o que estava sendo feito com o soul lá fora. Tem participação do Stevie Wonder, então tem tanta coisa dentro desse disco. Todas as músicas são possíveis hits, tocaram muito na época, assim. E aí você começa a voltar para as outras coisas dele, o Alumbramento, o auto-intitulado de 78, ou as coisas que ele lança depois. O Lilás é um disco lindíssimo e que cada vez mais está sendo redescoberto dentro da cena brasileira. O Terno Rei regravou uma música desse disco. Então, assim, é um trabalho… A obra do Djavan é uma coisa
De novo, tem, eu acho que algumas coisas ali nos anos 90 e 2000 que são de fato menos interessantes. Eu acho que elas não têm o mesmo esmero, mas de qualquer forma é uma obra interessantíssima e que eu sinto que, felizmente, cada vez mais tem gente nova ouvindo Djavan e reentendendo a obra dele e isso está se expandindo. Então, fico aí fechando com Djavan. Ele é que nem a gente falou do Milton, é tipo uma pessoa podre de chique. E aí Pelo criaram essa amor. imagem de que é cafona. E aí tem uma palavra que vocês sabem que pode ser relacionada a isso, né? Que vocês sabem o que é, nem vou dizer. Racismo. É bom falar. Zé. Racist! Eu tive essa mesma experiência, assim. Inclusive, quando o Renan fez o programa, eu falei pra ele, eu nunca tinha ouvido o disco inteiro do Djavan. E aí eu peguei o Luz pra ouvir e é um disco Ô, louco, absurdo. maravilhoso. Nossa, Maravilhoso. assim… Eu não tinha muito essa visão, não, gente. Loucura. Não, porque, Porque tipo, o lá em pai casa, ouve jazz, o pessoal né, gostava. Isa? É outra vivência. Não, o pessoal gostava. Não, o pessoal gostava lá em casa de Djavan, sempre gostou. Daí eu nunca Então tinha é tido que essa. as pessoas… Tem muita gente que cresceu porque os pais ouviam Djavan. Isso era uma coisa. Djavan sempre foi um sucesso popular, assim. Aham. E é isso que a gente tava falando. Esses pontos da mídia específico que criaram essas coisas, sabe? E aí você Sim. consegue até separar nomes bem específicos de jornalistas que trabalharam durante 20 anos construindo essa imagem do Djavan, Sim, sabe? sim, Mas sim, ele sim. nunca deixou de ser um sucesso. Sim. E talvez também tenha a ver com Loucura. a idade dos pais. Acho Ah, que pais tá. mais velhos tendem a não curtir tanto Djavan e pais mais novos talvez abracem mais a causa. Enfim. Nossa, mas ouçam esse disco, gente. Tudo nele Maravilhoso. é perfeito. Maravilhoso. Não, assim, é um great hits, só que Tem lançado nobreza nesse disco, sabe? Essa música derruba, avassaladora, pétala tem dentro desse disco. Não, Pétala Tudo, é Pétala, uma das tudo. minhas músicas da vida, assim. É inacreditável. Bom, vou finalizar aqui com Death Heaven, que é uma banda que Ah lá. logo ah lá. que lançou eu falei, que porra é essa? E eu assim, pra começar, eu ainda hoje não gosto de metal, assim, não é uma coisa que eu vá vamos mudar muito. isso. E aí, enfim, tem outra camada que é o black metal, que pra mim sempre foi associado a Tudo. satanismos e coisas assim. Ouço falei também. rebolando aqui em casa. Com a calcinha preta. Mas aí, enfim, aí depois de alguma insistência pra eu ouvir, porque te falaram, não, ouve aí que é legal, e tem uns disco de shoegaze aí no pós-rock, meio, e não sei o é. que, é meio pós-rock. Eu falei, tá, vai, vamos ver qual é desse post-black metal. Como é que era o outro nome? Era Black Gaze, alguma Black coisa Gaze. assim. Falei, tá, beleza, vamos ouvir. E aí, ainda passar pelos vocais gritados do George Clark é uma coisa meio difícil, porque não dá pra entender porra nenhuma que ele canta. E aí, beleza, passando isso é o momento de você entender o que tá rolando na letra. E aí você vai ler a letra, tipo, bonitaça, assim. Nossa, as tipo, letras deles são incríveis. Eu acho que são, tipo, em algum momento. tristíssimas. Em algum momento, pedaça o seu algum artista coração, vai assim. começar a reinterpretar isso de um jeito mais soft e vai fazer muito sucesso. Porque as letras são muito dolorosas, são muito bonitas. Então, e aí, depois de entender cada uma dessas camadas separadas, juntar tudo, eu falei, esse é um dos melhores discos de 2013, assim, tipo, Sim. facilmente. E acho que é isso, assim. Depois também eles têm mais 2 discos depois. 3 discos depois? 3 discos, ixi. O primeiro é o Roads to Judá, de 2011, o Sam Beffer, que é maravilhoso, de 2013, o New Bermuda, de 2015, o Ordinary Corrupt Human Love, de 2018, que eu amo, e o último mais recente é o Infinite Granites, que aí vai pra uma coisa mais cantadinha mesmo. Esse eu meio que achei só ok, assim. Uhum. Mas enfim, essa fase deles de ser mais berrado, mais black gaze, assim, é fenomenal. E inclusive ouçam a Alceste, que é bem legal na mesma pegada, e Oathbreaker também, outra banda dessas coisas mais black metal, post-black metal e tal. E acho que é isso. Arrasou. Vamos por aqui. Fechamos aqui, meus amigos, mas a conversa continua. Vai lá no nosso Instagram, na edição desse programa, e conta pra gente quais são os artistas, quais são os discos que demorou, mas bateu, que você acabou gostando, que você hoje gosta muito, mas que lá atrás você falou, acho que não gosto, não. Vai lá no nosso Instagram que a gente lê na próxima edição, certinho? Vamos pro Certíssimo. próximo bloco do programa Não Paro de Ouvir. Bora. Começando o nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Nick, Não que é esse paro de bloco? ouvir. Ai, que susto! Nick, o que é esse bloco?
Nesse bloco a gente dá dicas de coisas recentes que a gente não para de ouvir. Palhaçada, viu? Vim aqui pra levar susto. E o que você não para de ouvir? Bom, já que semana passada fui acusado de ter poucas dicas, essa semana eu vim com algumas. Deixa o homem trabalhar. Minha primeira é a Winter, a Samira Winter aqui. Muito bom. Estava Brasileira, nas minhas dicas curitibana. Ela lançou uma música chamada Atonement, com a Hatch, que é bem legal. É Tudo. um rock anos 90 de garotas, muito foda, gostei meio bastante. shoegaze, meio dream pop, meio rock. Tudo de bom. Eu acho que é um pouco mais sujo do que ela já fazia, assim. Ela sempre Sim. teve essa coisa meio dream pop, meio sonhadora, fadinhas. É bem voltado pro Agora que ela- a Hatch faz nos trabalhos dela, assim, bem parecido mesmo. Sim, sim, bem bom. E a música faz parte do disco What Kind of Blue Are You?, que sai no dia 14/10 via Barnum Records, e tem também participação da Sasami, que a gente já recomendou aqui. Tudo. Boa. Minha segunda dica é uma banda chamada Dendrons, que a Isa acho que vai gostar bastante. Essa coisa meio post-punk cantada que a gente gosta. Lembra Wire, lembra Omni, essas paradinhas assim. Eu achei a produção bem seca, assim, bem anos 80, bem divertido. Eles lançaram uma música chamada Vem Repeating e vão lançar um disco no dia 26 desse mês, pelo selo Innovative Leisure. Minha próxima dica, um cara chamado Duckworth, que lançou nessa semana uma música chamada Sessoir, com a Cid, do The Internet e tudo mais. Uma coisa meio caminho entre R&B, meio rapzinho, assim, bem divertido. Veio acompanhado de um clipe, vale muito a pena. Minha próxima dica, a Willow, com Hoover Like a Goddess. Ela tá de novo nessa coisa meio pop-punk, meio gritada. E eu acho que o grande encanto dela, assim, acho que ela não faz nada de realmente novo, assim, é o pop-punk dos anos 90 ali, só readaptado pra hoje, mas a voz dela cantando essas coisas, puta que pariu, assim, é incrível, assim, sem palavras o que ela consegue fazer com a voz dela. E minha última dica é um álbum, que é o Kokoroko, uma banda de afro-jazz lá da Inglaterra. Eles lançaram faz um tempinho já um disco Não, chamado... semana passada. Foi semana passada? Sim, foi a estreia dele, gente. chamaram o Achei disco Could We Be More. E Muito aí? bom. Maravilhoso. Maravilhoso? Pra quem Não gostou vi ainda. do EP deles de 2019, acho que é um passo adiante, assim. Ok. Eu achei assim que eu as, gostei bastante. tem umas músicas cantadas que são muito bonitas. Eu acho que as minas ali brilham todas, mas eu acho que tem umas... Ele é um pouco extenso demais, tem algumas músicas, principalmente na abertura do disco, eu acho que elas são bem genéricas, algumas das músicas, assim. Perto de outros nomes da cena inglesa, eu achei que ficou bem inferior, assim. Eu acho que o EP de 2019 é bem mais interessante do que esse disco, por exemplo. Mas eu não achei tem bons longo, momentos, tem ótimos 40 minutos, momentos. 48, eu acho. É que assim, tem 15 músicas, talvez seja meio inchado mesmo, mas eu não achei ele longo, não. Gostei bastante, assim. As músicas cantadas, principalmente, são de fato as melhores ali pra parte final do disco, assim, segunda metade. Mas enfim, vale a pena. E é isso. Boa! Vamos lá, Renan Guerra. O que você traz? Bom, pra começar, eu vou fazer uma errata. No programa passado, eu falei do Alejandro Hernandes e eu falei que ele era colombiano. E ele é venezuelano. Então Que fica aqui a vergonha, correção. gente. Ridículo, Nunca né? me senti tão humilhado Ai, participando de meu um programa. Deus Que do absurdo céu. um erro desses, Renan. Ai. E vamos lá, de singles. O No Porn lançou um single duplo, Nome Sujo, Mais Estranha e Louca. Eu fiquei chocado que o No Porn está fazendo 20 anos, estamos virando Sim. kakuras. E eles vão lançar o novo disco deles em setembro, chamado Contradança. Eu achei bem gostoso esses dois singles, achei bem chique. É o nome da turnê deles também, porque eles estão excursionando pela Europa. Chique, né? excursionar. Estamos na turnê na Europa. Nossa, o boy é outros- gatíssimo, né? Jesus. Nick, você percebeu que eles utilizam esse podcast para paquerar, né? Eles vão amiga, soltando. tenho que ganhar alguma coisa com esse podcast. Eu ia falar, mas você acha que tá errado? Um Não convite, tá muito certo. um disco, Exato. uma rola, por que não? Um mimo. É isso aí, certíssimo. Ai, Deus. Uma mamada e um copo d'água não se nega a ninguém, ué. Dizia a canção.
Outro single é uma dupla aqui de São Paulo, é Camila Brasiliano e Felipe Borim. Eles lançaram 2 singles, um se chama Tão Só e o outro se chama Luz, o que ele perdeu. É bem MPBzão, assim, meio melancólico, bem bonito. Acho que quem gosta dessas coisas tipo Nausete, Jussara Silveira vai curtir. Só você. Nós somos muitas, parecemos poucas, mas nós chegamos a mais de 100 pessoas, tá? Dona Beyoncé não para de trabalhar. E ela lançou um EPzinho com vários remixes Muito de bom. Break My Soul. Tem remix do will.i.am. You won't break my hole. Eu gosto do remix da Hannah e Dijon. Achei uma delícia. E além disso, ela lançou o remix de Break My Soul The Queens, né? Com a Madonna, que é um remix misturando com Vogue. E ela faz lá o rap citando várias cantoras negras babado. Eu achei Eu assim, senti que perfeitíssimo. vai azedar pro lado dela, porque ela não citou a Megan Thee Stallion. A mulher deu um hit pra ela e ela não citou. Eu achei sujeira isso, gente. Eu não Ela vou citou meter a briga. Santi Gold, ela citou a a gente Tierra não vai. Wack, Mas não é melhor a citou- gente não se meter nessa. Eu amei que ela tava apoiando novas. Nossa, ela lançou Enfim, não a me Santi met- Gold não no me meta em começo, pole- assim. Não me metam em gente. polêmicas, não me metam em polêmicas. Enfim, adorei, sucesso, mamãe, tá tudo, tá arrasando aí em primeiro lugar. É isso. Discos. O Star, que eu tinha falado esses dias aqui, o produtor paraense, lançou seu disco quando tudo era novo. Eu achei bem gostoso, ele é curtinho, ele tem menos de meia hora, são 9 faixas. E acho que expande um pouco as coisas que ele já estava fazendo, essas explorações de música eletrônica, é meio quebradinho e tal, é bem gostoso para quem Tudo, curte maravilhoso. fritações. E o EP da Dolce, se escreve Doeste, mas se diz Dolce. Eu achei muito curioso isso. Se chama She, Her, Black Beach. E são 5 entregou os músicas, algumas pronomes. coisas. Algumas coisas ela já tinha lançado como single, mas algumas coisas apareceram em versões novas, tipo a faixa que tem a Cisa, o disco também tem participação da Rico Nasty. Eu achei muito, muito bom, assim, muito foda, a produção maravilhosa, as letras incríveis e assim, tipo, pega e eu fiquei ouvindo em looping, assim, repeti umas 5 vezes, achei super gostoso. Então, ouço. É isto. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Saiu um single novo do The Murder Capital, aquela banda irlandesa que eu gosto bastante. Chama Only Good Things. Achei bem, bem legal. Vai vir álbum novo aí, então vamos prestar atenção. O ano é 2022 e eu amei muito, não amei pouco. Amei muito a música nova do The Killers, Boy. Que é Gostei. chupinhadíssima de Erasure. Tipo, é muito chupinhada. Pra mim é eles repetindo a fase lá do Day and Age. Pra mim é Day and Age, igualzinho, Sam mesmo Style, estilo de Day and produção. Age ali. É aquele pedacinho ali. Eu amei que tem aquele menino que pergunta no TikTok: o que você está ouvindo? Aí foi, sei lá, tipo, sexta ou sábado ele já gravou e tinha uma menina assim, nova música do The Killers. Daí ela faz tipo uma propaganda. Quem gosta de não sei o quê, ouça essa música também. E eu amei, falei, gente, a divulgação pesada. Eles deveriam mandar um mimo pra ela. Ai, mas eu achei realmente muito boa. Aí, Ella Minus e DJ Python. Tudo muito boa. roubou, eu ia dar Pájaros essa em também. Verano. Puta que pariu, que música boa. Amei, só as fritinhas online. Para agora também o que eu vou Faz falar. parte que- do novo EP deles, que é um É coraçãozinho. Ele sai no dia 16/9 pela Smuggler Way, que é o braço de música eletrônica lançado pela Domino Recordings. Exato. Vai ser esse babado aí, que eles ficaram muito amigos na pandemia e eu achei tudo que vai render muita música boa. Para quem é frita online, saiu o álbum novo do Malgrab, What I Breathe. Gente, tem música, confesso que tem músicas meia Eu bomba achei ali. bem ruim. Não, então, tem umas músicas meia bomba, meio frita ali. Mas tem uma música todos os feats são muito bons. Eu achei, tipo, todos os feats muito bons. São 4, eu acho. E Love Reigns, que já é um hit da minha pista. Toda vez que eu toco essa musiquinha que eu acho ótima. Então, assim, 5 músicas muito boas. O resto, meio qualquer nota, assim. Mas, pras fritinhas online, é uma ótima pedida pra atacar na televisão e ficar tomando um drinkzinho em casa antes de ir pro fervo. E a melhor música da semana, que é 975 Vai, com tudo, Happiness. tudo. Que música boa, que amiga. música boa. Falaram assim, gente, a gente sabe fazer isso, a gente vai fazer de novo então. Não tem problema. Se você sabe fazer uma coisa bem, faça várias vezes. Bem e a gente tá aqui disco, Eu contei um aguardando. surto.
Meio Phoenix. Ai, então, mas é muito eles mesmo. É tipo igual a várias músicas que eles já fizeram e tá tudo bem. Tá tudo bem, é sobre isso. Eu amei, ansiosíssima para o álbum novo. E você, linda? Vamos lá, começando pelos singles, Josiara está de música nova, ela lançou Essa Cobiça, que é uma delicinha de música meio brega, com uma letra altamente romântica, assim, gostei bastante. Faz parte do novo álbum de estúdio dela que chega logo mais e tem coprodução do Seco Bass. Eu já tinha recomendado há poucas semanas Lado a Lado com a Margareth Menezes. Essa vai para uma direção bem diferente, assim, mas que mostra ainda a potência do trabalho da Josiara. Gostei muito da música nova do Panda Bear do Sonic Boom, Edge of the Edge. Mais uma vez, ela é parte do novo álbum de estúdio deles que chega nesta sexta, na data de lançamento desse programa, que é o Reset, e como eu já contei, é um disco inteiro concebido a partir de releituras ou uso de fragmentos de clássicos do rock dos anos 50 e 60, e principalmente do doo-wop. Então, assim, tem umas melodias muito bonitas, empoeiradas, mas que vão apontando para aquele som altamente psicodélico que é muito característico deles dois. Discos, Muqueca de Rato lançou um discão, que é o Boiado Suicida. Eu amo, Kleber. Muito bom. Tem, assim como Ratos de Porão no Necropolítica, ele é um trabalho inteiro dedicado a falar mal de Jair Bolsonaro, e isso por si só é maravilhoso. Mas ele tem um toque meio esperançoso ali, tipo a última música, ela traz um pouco desse senso de transformação, de que tudo vai passar e vai ficar melhor quando esse cara finalmente sair do poder, esse maldito desgraçado. Então, é um disco muito bom para quem não conhece Muqueca de Rato, começar por esse disco também. E um abraço pro nosso madrinho Gustavo Aires, que foi lá no grupo dos madrinhos e falou: Kleber, ouça esse disco. Eu já tava com ele salvo, não tinha escutado ainda e gostei demais. Brigadão pela dica, Gustavo. E por último, o novo álbum da Kylie Maloney. Ela que é uma instrumentista, pianista norte-americana que reside na Suécia. É um disco de drone mega experimental, são apenas 2 faixas, uma de 15 e outra de 18 minutos. Só que assim, é muito bem produzido, muito bem pensado. O trabalho se chama Living Torch. Eu vi ele circulando na lista lá do Rate Your Music como um dos mais bem avaliados do ano. Tava ali esperando pra ouvir, fiquei empurrando com a barriga, acabei ouvindo e gostei demais. Essa Living Torch 2, pra mim, é assim, uma das coisas mais incríveis e transcendentais que eu vi esse ano. Tudo. Chique, Fechou. chique. Bora pro nosso terceiro bloco, então, moçada. Você precisa ouvir isso. Ai, que loucura. Chegamos ao nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Meu amigo Kleber, o que é este bloco? Nesse bloco a gente traz dicas atemporais, pode ser qualquer coisa, livro, filme, comida, qualquer coisa que a gente gostou e acha interessante trazer para apresentar para vocês. Boa. Você quer começar trazendo sua dica? Renan Guerra e eu acho que somos os que mais consomem TikTok aqui, e tem um conteúdo que vira e mexe e volta para mim e que eu achei um pouco problemático, que é o chamado hyperfunk. O que é o hyperfunk? É a forma como algumas pessoas brancas buscam explicar esse novo tipo de funk que tem uma camada de produção um pouco mais barulhenta, uma distorção, tem o twin, tem o som destacado do sintetizador, a repetição. Só que hyperfunk, gente, não existe. Isso é Mandelão, é funk Mandela, é Mandelão, é uma coisa que já existe e é de novo uma tentativa de trazer um nome estrangeiro feito por artistas brancos para cima de uma coisa que é genuinamente brasileira e genuinamente preta. Então, o funk Mandela, o Mandelão, ele é uma criação que surgiu no litoral norte de São Paulo, na região de Praia Grande, se expandiu, ele é muito mais trabalhado em cima dessa questão da produção, da repetição das vozes, da batida. O DJ assume uma posição de destaque tão grande quanto a do próprio MC. E tem várias playlists, é uma coisa que foi altamente popularizada por conta do Ritmo dos Fluxos e também do Mandelão dos Fluxos, que era uma coletânea que organizava isso tanto no YouTube quanto nas principais plataformas de streaming. E eu acho que a partir dali você consegue ver quanto esses artistas brasileiros são tão ou mais vanguardistas do que todos esses nomes do hyperpop que a gente vê circulando lá pra fora. Então dá um passo atrás, não vai partindo pra cima disso falando, ai, nossa, é o Brasil incorporando elementos de coisas lá de fora. Não, a gente já falou aqui várias vezes o quanto o funk ele se modifica, ele se transforma e ele assume direções criativas completamente diferentes.
Então, se você quiser chamar de cyberfunk, pode chamar. Se quiser chamar de twin, pode chamar twin, porque esse som de sirene alto é uma tentativa de replicar musicalmente o efeito que o lança-perfume faz quando você bafora. Então, tem todo um universo por trás que é muito mais rico do que o próprio hyperpop, que sempre foi uma costura de elementos e que a gente acaba, às vezes, desmerecendo aqui no Brasil. Kleber, por onde eu começo a ouvir? Joga Ritmo dos Fluxos no próprio Spotify, que você vai ver uma playlist lá bem completa, super atualizada. Joga Mandelão do Fluxos no Spotify ou no YouTube. Joga Twin nessas plataformas de streaming, que você vai ter muita coisa boa desse novo funk sendo produzido, desse funk que é paulistano, mas que vez ou outra vem algumas coisas da cena mineira também. E já que estamos falando de gênero, eu quero falar sobre o amapiano, que é o estilo de música eletrônica mais tocado hoje no continente africano, principalmente na África do Sul, que é onde ele nasceu, que consiste basicamente uma deep house, só que ao invés de ser uma produção, uma batida típica de house, com aquela batida 4x4 certinha, marcadinha, ela incorpora elementos de percussão e ritmos africanos. Então, assim, tem um cruzamento de ritmos muito interessantes. Ele é um gênero que surge há quase uma década na África do Sul, se popularizou em outros países do continente africano, principalmente na Nigéria. Ele é um estilo bastante tocado e que eu acho que cedo ou tarde ele deve começar a circular aqui. Nos festivais lá fora já tem muitos artistas representando esse estilo. E, de novo, quer ouvir? Joga no Spotify aí, Amapiano, já tem playlists do próprio Spotify mostrando esses artistas. É um gênero muito interessante, essa coisa de você ver uma reestruturação da música eletrônica. É super calminho, é quase dá um tempo em alguns momentos, mas em outros eles jogam você para as pistas, então é bem interessante mergulhar. Não tem um artista específico, são vários nomes, muitos deles não tem nem discos, são apenas singles, então dá uma olhada nessas playlists que também vale muito a pena. Amapiano, tudo junto. Boa! Vamos lá, Isadora, qual a sua dica de hoje? Renan, a minha dica, aliás, é um filme até que eu tinha perguntado se você tinha assistido. Aí eu meti essa, assisti. Spencer, o filme que conta um trecho, um pedacinho ali da história de Lady Di, Princess Diana. E quem interpreta é a nossa menininha, né, Kristen Stewart. Gente, realmente, assim, não tava dando uma bolacha pro filme. Ela realmente surpreende no papel, tá? Vou falar isso pra vocês. Vários momentos eu esqueci que era ela, tipo, achei muito legal. Gostei da forma que o diretor do filme, o Pablo Larraín, que dirigiu Jack, né? Enfim, já dirigiu alguns filmes. Acho que Neruda também. Ai, a trilha do Jack é maravilhosa, da Mika Levy. Então, é assim… É na mesma pegada dos dois Jack? filmes? Da Jack? Então, Filme mais intimista. Mas, tipo, personagem. Isso, E eu achei muito legal que, tipo, a primeira hora do filme… E você nem percebe, assim, mas é só ela. Tipo, é realmente só ela. Os outros personagens, eles só estão meio circulando, assim. É só ela, tipo, meio as vozes na cabeça dela, o que ela tá pensando ali. O filme pega um trecho, né, que é uma crise existencial, vamos colocar assim, dela. É no Natal de 1991. Eles estão numa casa, tipo, de férias, né, ali da família real. E, enfim, é muito triste, assim, porque daí você começa a ver, né, tipo, que a Diana, ela tinha transtorno, né, ela tinha bulimia. É muito chocante, assim, ver esse trecho, porque eu já vi documentário, já vi outros filmes, enfim, um monte de coisa sobre a Princesa Diana, mas esse, assim, tipo, essa fase que é uma fase punk, que ela tá, tipo, desesperada pra se divorciar e, enfim, é muito triste. E também a mídia, né, a imprensa, ela, cara, até no Natal… É pesado, não? Tipo, até no Natal… que ela tava, tipo, isolada lá com a família numa casa, ela tinha que estar se preocupando com isso, sabe? Tipo, é muito zoado mesmo. E eu achei tudo muito bonito, achei a direção muito legal, as roupas, tipo, figurino maravilhoso, tudo, assim, achei muito, muito legal mesmo, assim. E ela tá realmente muito bem no papel, amigo. Recomendo assistir, achei interessante. Eu estou vacilando enquanto gay, ainda não assisti. Ele está disponível no Prime Video, né, amiga? Exatamente. Boa. Nick Silva, qual a sua dica de hoje?
Bom, tenho 2 dicas. A primeira é um documentário que saiu na Netflix, acho que essa semana passada, sei lá. É o Desastre Total, Woodstock 99. Alô. Mais um documentário Mais um. sobre o fatídico Woodstock 99. Esse, ao invés de ser um filme de, sei lá, 1h30, ele é dividido em 3 episódios. Então, 2 episódios têm, tipo, cerca de 40 minutos. O último tem 50. Conta a mesma história, mas acho que tem alguns enfoques meio diferentes, assim. Ainda fala sobre o puta machismo que foi, a relação bem tóxica das músicas que tocavam lá, que a galera não tava sabendo o que tava fazendo. Mas enfim, esse tipo de coisa acho que você já tinha no outro, mas aí você tem outras coisas meio que novas, assim, nesse. Que basicamente deu muita merda porque eles estavam numa contingência de gastos, porque já tava dando merda no festival, então eles tiveram que segurar dinheiro e aí não pagaram segurança. Eles tiveram que terceirizar a comida e por isso que ficou super cara a comida e por isso que a galera começou a ter os riots lá no primeiro dia. Eles terceirizaram a limpeza, então não tinha limpeza, aí ficou sujo pra caralho. Aí mais um motivo porque a galera se rebelou. Então assim, você vai vendo coisas que não tinham naquele primeiro documentário e nesse você fala tipo, caralho. Então foi por isso que deu toda aquela merda do terceiro dia. Enfim, é legal, vale a pena. E minha segunda dica é uma live no YouTube que chama The Yusuf Dias Experience, que foi gravado no Joshua Tree, naquele parque na Califórnia. Enfim, o Yusuf Dias é aquele cara que gravou com Tom Misch em 2020. Ele é o baterista, ele tem um projeto bem legal, lançado ali em 2020 também. E ele toca as músicas desse álbum. Vale muito a pena. Tem o baixista Rocco Palladino, que é um cara fudido de bom. E aí são, acho que umas 5 ou 6 musiquinhas sendo tocadas ali. Quase 20 minutos de fascinação estética de ver vários músicos fodas tocando num lugar muito bonito e músicas fudidas de boas. Então, se você gosta de jazzinho, vá nessa. E é isso. Demais. E você, meu amigo Renan Guerra, que é um fascinado esteticamente, o que você traz hoje aí pra nós? Eu também trago fascinações estéticas. Eu vou indicar um filme chamado Clara Sola. É um filme da Costa Rica. Ele estreia nesta quinta-feira, que o episódio está indo ao ar, dia 11. De uma diretora chamada Nathalie Álvares Mezen. Peraí, deixa eu ver. Que eu anotei com a minha letra que nem a do Faustão. Nathalie Álvares Mezen. Esse é o nome dela. É um filme que é basicamente a Clara do título. Ela é uma mulher que a gente não sabe direito mais ou menos a idade dela, mas a gente entende que ela é criada meio afastada da sociedade, porque a mãe dela acredita que ela teve contato com a Virgem Maria e que ela causa milagres. Então ela fica meio trancada em casa e as pessoas vão lá meio que pra ela curar, e assim, curar as pessoas. Só que ela própria tem uma doença na coluna que a mãe dela não quer que ela seja operada, porque ela diz: se Deus mandou ela assim, ela tem que ficar assim. E aí essa menina vive meio trancada lá. Meu Deus. E só que aí chega um novo moço que vem pra cuidar do cavalo dela, e aí ela começa a se envolver com esse moço. E daí é um filme meio sobre despertar sexual, assim, sobre você se descobrir sexualmente, descobrir seu corpo num espaço de cerceamento, tanto religioso quanto da sua própria existência, assim, porque a mãe dela não considera que ela deva ter qualquer desejo sexual, assim. A mãe dela coloca, tipo, pimenta nos dedos dela, umas coisas assim. E é bem sobre, tipo, quanto a religião e essas coisas podem ser violentas para as pessoas. Mas é muito interessante que ela opta, ao invés de ser, tipo assim, poderia ser um filme super duro e super… realismo, assim. Vamos entrar para o realismo e mostrar coisas horrendas pra você ficar com raiva. Mas não, é um filme que vai, tipo, pra um universo meio mágico. E daí a Clara fica, tipo, envolvida com os animais dela. A gente nunca sabe se ela realmente tem esse contato com a Virgem. Ela realmente faz milagres. Isso fica meio… E é muito bonito, assim. É um filme muito, muito interessante. Porque ele pega uma história que é bem dolorosa, estranha e triste, e ele vai por um outro caminho meio de fantasia, assim, de mistério, de magia. É bem interessante, bem bonito. Então chama Clara Sola e tá chegando aos cinemas nesta quinta. Arrasou. É isso, fechamos? Comentários referentes à última edição do programa, número 207, em que falamos sobre a importância das trilhas sonoras dos filmes teen e relembramos algumas das nossas trilhas favoritas,
Comentário do nosso apoiador aqui, o Olho Ouvido, ele falou: vivi a nostalgia com esse episódio. A trilha de Crepúsculo era muito boa mesmo, até quem não curtia os filmes como eu, que mentira, embarcava. Cheguei até a ficar viciado em OK Go uma época por causa disso. O mico. Só senti falta de falarem da maior comédia romântica adolescente. Ela é demais, que tem 2 clássicos teens dos anos 90. Kiss Me, do 16 Non The Richer, e Sim. Funk Soul Brother, do Fatboy Slim. Datado, porém maravilhoso, como Nossa, filme, esse aliás. Esse filme envelheceu mal, mas é isso. Sucesso Qual que é pra o ele. Ela é Envelheceu Demais? mal? É aquela que ela se vestia de homem? Não, é o que ela é. Não é o que ela é transformada, que ela é tipo a feia, daí eles fazem uma aposta, eu vou sair com a feia, daí eles transformam ela bonita, que é basicamente tirar o óculos dela e pentear o cabelo. Aquelas Tudo. coisas. E aí tem um monte de copia. Enfim. Ah, lembrei. Isso é ou não é mais esse um besterol mesmo. americano? É, verdade. é uma Exata das história. leituras. Nossa, É. faz muito tempo que eu não vejo esse filme, é realmente. Nossa, é realmente. Só tiram o óculos dela. É verdade. Só tiram o óculos dela. A Letícia Tesfon falou: eu amo trilha sonora de filmes. Senti falta de Virgens Suicidas. Não é um filme que curto muito, mas a trilha sonora é muito boa. A parceria de milhões entre Sofia Coppola e Air. Então, E mas dizer- aí… Então, esse não entra muito. Não entra. Outras teenager, pessoas porque ele também trouxeram outra algumas vibe. outras opções que pra mim eram muito sérias. Não é um filme pesado esse. Não Pesadíssimo. É, mas é que é teen. E é Ah, mas engraçado não é só que é um porque é filme… adolescente é- que é teen. Tim da mas é França. Enfim, isso é curioso, que é um filme que quando eu assisti, eu também não gostei muito do filme. E aí eu li o livro e eu fiquei completamente apaixonado. E daí eu fui assistir o filme de novo. E daí eu fiquei assim, gente, ela é basicamente uma fã do livro. E ela só fez o que ela imaginou do livro. E daí eu fiquei assim, esse filme é perfeito porque É ela perfeito, não inventa. Exato. Eu amei demais o filme. Eu amo essa fase inicial perfeito. da Sofia Coppola. Eu Tudo pra amo mim. tudo. Então, mas eu fiquei pensando nisso Sofia também, porque Coppola. eu ia falar de Virgens Suicidas. Mas daí entraria Frances Ha? Não, sabe assim? daí começa não acho é que a abrir adolescente, muito gente. Então. Não, é que às vezes né? Suicidas ela tem adolescente, mas é um Tem conceito, é outra adolescentes. coisa. É um conceito, é outra coisa. É isso. Comentário do Genor558. Na esfera brasileira, achei que alguém ia puxar o Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, que foi uma coisa bem zeitgeist do pop fofo aqui no Brasil. Lembro que a trilha tinha Cícero, que estava no auge na época, aquela da Malu Magalhães com o Camelo, além de ter Maravilhoso. apresentado Belen e Sebastian para toda uma geração. There's Too Much Love hitou demais no Tumblr Brasil entre 2014 e 2015. Nossa, verdade. Nunca assisti esse filme, gente, acredita? Você não Também viu não. esse filme? É Nunca lindo. assisti. É maravilhoso. É lindo. Ai, Tem é que que é filme ver, de Kleber. gay, aí sempre tem um que sofre, chora e morre. Não, esse não, tem nada Ai, disso. Eu nunca vi nem o louca. curta. Ai, Tô chocada. tem coisas que E- eu… Você vai amar, eu- Kleber. Tá. Não, é bem fofinho, é bem comfort movie, tanto que aparece em várias listas gringas. Falando em coisa nacional, as pessoas citaram no nosso… na caixinha de perguntas do Stories também, Alice Júnior. E aí eu lembrei que tanto Alice Júnior quanto Valentina são super interessantes, que falam de essa coisa de ser uma adolescente trans e tudo mais. E os dois têm trilhas bem tipo pop indie, assim, bem coisas atuais. Eu acho que são essas novas levas de filmes teens que contam Tá. outras histórias. Acho referências interessantes, já que a gente tinha falado no episódio de coisas nacionais, né? É Boa. isso. Comentário do Outgus, ele falou: versões brasileiras de músicas da Disney eram todo o mercado, né? Ah, eu lembro de ter CDs do filme do Pokémon no catálogo da Avon, com Donna Summer, The B-52s e Laura Pausini. Tem filmes com Uou. participações musicais icônicas, como as do Almodóvar com Caetano Veloso ou Rosalía. E também interpretações inspiradas neles, como Ney Matogrosso, que gravou Álcool por ter visto o filme Tatuagem. E os que praticamente lançaram artistas como Demolidor. Então tá bom. É que é isso, a gente falou, o episódio a gente focou muito em coisas que eram teens, bem desse recorte específico. E aí trilha sonora de filme dá pra ir pra muitos lados, né? No Sim. final das contas, a gente pode fazer outros episódios sobre outras trilhas. Boa. Eu sou o @KleberFak no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias, e você também pode acompanhar o meu trabalho no meu site, musicainstantanea.com.br. Acesse. Eu sou @Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora _ no Twitter. Um beijo.
Eu sou underline Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Esses dias eu fiz no Twitter uma thread sobre a parceria da Fei Wong com o Cocktail Twins, porque eu fiquei completamente maluco nisso. Hoje, este dia que estamos gravando o episódio de aniversário da Fei Wong, e aí eu continuo meio psicótico nessa história. Quem quiser entender que nem eu, vai lá no meu Twitter. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E nessa semana saiu um clássico VFSM Tudo. que eu e a Beatriz Fioroto gravamos sobre o Tommy do The Who. Foi um papo maravilhoso. Se vocês gostam de rockeragem véia, vai lá ouvir que tá bem legal esse episódio. Gostas de um rock and roll? Você que tem um bonezinho igual o cachorro grande, Era pode aquele lá moço ouvir que… Era aquele moço que aparecia no programa da TV Mineira. Era um cabeludo, junto com o o Thierry Rock. Não, Não é Thierry Rock. É um outro moço que apresenta esse programa junto com o Terence na TV Mineira, tipo TV educativa. Daí ele fala, gostas do delírio? Daí ele sempre falava de bandas de rock and roll. Vocês nunca viram esse programa? Não lembro desse programa. É um programa mineiro. Nossos ouvintes mineiros devem saber do que eu estou falando, mas é que passava Claro que na TV. não, Renan. Só sua cabeça consegue armazenar Não, tanta… Alto-Falante é um programa muito importante. As pessoas conhecem, sim. É que Só nos passava falta outra coisa. Não, é que é programa local. É que pra gente não é importante. Isso que eu falei. Quem é de Minas conhece que é um programa importante Não, lá. Mas amigo, passava não tipo é- TV Brasil. Não, tô dizendo que você consegue armazenar, tipo assim, entendeu? Uma gama de muitas coisas. Ah, não, Talvez isso eu sim. conheça, talvez eu conheça esse programa, talvez, mas não lembraria que o cara fala. Então, É que eu adorava a hora que ele… Eu nem gostava desse quadro, mas eu gostava quando ele aparecia e falava isso. Entendi. É frase de efeito, né? Frase de efeito mexe com a gente. Enfim, A gente, vamos catchphrase finalizar, que já tá E grande. não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma favorita de streaming, avalia, dá 5 estrelas. E se puder, seja como um de nossos apoiadores maravilhosos, como Fabrício Neri, como Pedro Carvalho, como Jefferson Kozenieski, como todos eles. E apoia a gente no padrim.com.br/podcastvfsm por apenas R$5 por mês. Você tem acesso ao nosso grupo fechado, participa das gravações ao vivo e concorre a prêmios incríveis. Muito obrigado pela sua audiência. Falei que nem o Thunder agora. E até a próxima edição do nosso podcast. Até mais, gente. É Tchau, isso. tchau. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.